Olá! Faz algum tempo que eu não venho aqui no YouTube falar de alguns temas importantes e relevantes e eu vou voltar com esses vídeos. E hoje a gente vai falar de um tema que é a base de tudo nos dias atuais, que é a inteligência emocional. E um dos pilares que leva à inteligência emocional é realmente o controle das emoções. Eu vou indicar aqui para vocês esse livro aqui do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Quando eu comprei, já tinha mais de 400 mil exemplares vendidos, ele é um best-seller, só que eu já tenho esse livro há mais de um ano, então eu acredito que já passou de mais de 1 milhão de exemplares, até porque está sendo muito falado sobre a inteligência emocional. E eu vou abordar alguns temas com vocês que é muito importante a gente saber, ter esse autocontrole para poder desenvolver a nossa inteligência e trazer ela a favor para a gente no dia a dia. E alguns exercícios determinam isso. Como é que a gente faz com que a inteligência seja favorável para a gente no dia a dia? A maioria dos profissionais de RH, ao contratar uma pessoa, eles fazem realmente testes psicológicos, perguntas que acentuam ainda mais para saber realmente como você lidaria numa situação de conflito. Como é a sua convivência em grupo? Porque hoje ninguém consegue concluir alguma tarefa, algum trabalho, se não for em equipe. Um depende do outro. A gente tem, tanto nas empresas, quanto numa loja, qualquer que seja o seu trabalho, por exemplo, o meu, para eu desempenhar essa função aqui, eu dependo que alguém me ajude na parte fotográfica, na parte de filmagem, alguém me ajude a editar. Eu posso estar fazendo isso sozinha? Eu posso. Mas com a ajuda de alguém, o trabalho sai melhor, o trabalho sai mais completo. E aí, se eu não souber lidar em grupo, eu não tiver uma boa convivência, eu nunca vou poder desempenhar tarefas completas, melhores, mais avançadas, se eu não tiver esse poder de convívio, esse poder emocional, que é o que a gente trata tanto na inteligência emocional. Ter resiliência é muito importante. Hoje, a competência dos profissionais, muitas vezes, é como eu falei, não é só técnica. Hoje em dia, é olhado muito para a integração em equipe, como é que é o humor daquele profissional, daquela pessoa. A gente não só está falando do profissional, a gente está falando da pessoa. Como é que é o humor, como é que ele se comporta, como é que é o diálogo. Se alguém gritar com você, você estando num ambiente que realmente tem que ter uma certa cautela, como você reagiria se alguém for contrário à sua posição ou à sua decisão. Você estando contrariado, qual seria a sua posição? Se alguém te afronta, qual seria a sua atitude? Então, necessariamente hoje, a gente tem uma maior convivência com as pessoas, tanto com as pessoas, quanto com as religiões, quanto com as raças e hierarquias. Nós temos modelos de famílias, então a gente tem que saber lidar com todos os tipos de mudanças e diversidades que a gente tem hoje em dia, tanto no nosso ambiente de trabalho como na nossa vida pessoal. E tudo isso resume, fala-se, é envolvido pela sua inteligência emocional. Isso nos ajuda a nos socializar, a ter uma convivência mais harmoniosa. Então, quando a gente fala de convivência, inteligência emocional, a gente está falando de uma certa forma de conviver com a diferença das pessoas. A inteligência hoje, ela revoluciona a nossa maneira de pensar. A inteligência emocional, o que é a inteligência emocional?
é a capacidade de regular e promover as emoções através de um desenvolvimento pessoal. Quem é inteligente emocionalmente está falando com alguém e percebe se está sendo aceito ou não. Ela tem uma percepção maior das emoções. Ela regula a sua emoção. Então, esse autocontrole na emoção já é um bom indício que você tem um controle na sua inteligência, que você sabe o que é inteligência emocional. E saindo um pouquinho do âmbito profissional, vamos falar um pouquinho de outros aspectos que a gente identifica a inteligência emocional e tem que saber atuar. Em relação às famílias, hoje em dia, pensar naquele modelo de família margarina, né, dos comerciais, é um equívoco. O que a gente mais tem hoje em dia, tanto que as escolas, além de Dia das Mães, Dia dos Pais, eles estão fazendo Dia da Família, porque as famílias mudaram. A gente não é obrigado a conviver com alguns tipos de famílias se a gente não quiser. Mas a gente tem que ter a mente aberta, entender que as coisas mudaram, a nossa sociedade, as pessoas estão mais abertas, essa transformação está acontecendo entre as pessoas. Isso não atrapalha ninguém, não faz mal a ninguém. É um equívoco a gente não poder se socializar, é um equívoco pensar de outra forma em relação ao modelo das famílias de hoje em dia. Aceitar essa transformação, a gente aceitar, ter uma ascensão da nossa tolerância, estabelecer um convívio que a gente possa dizer não ao preconceito. Isso é ser inteligente. Isso é usar a inteligência emocional para esse modelo de família que a gente tem hoje. Se a gente sair um pouquinho de modelo familiar, voltar até um pouquinho nessa parte empresarial, antigamente, só para ressaltar um trechozinho que eu esqueci de falar, além da gente procurar aquele técnico específico, aquele especialista, né, como eu falei, as empresas, elas estão dando ênfase ao trabalho em equipe, fazendo esses testes, e com isso, o que eu esqueci de falar é o seguinte, que não adianta você ser um excelente profissional, ter um currículo impecável, se você começa a trabalhar e você faz um assédio com alguma pessoa, você usa termos, não digo esdrúxulos, palavrões, obriga de uma certa forma aquele profissional a fazer o que você quer, usando de métodos que nunca foram legais. Isso hoje em dia está sendo falado, isso hoje em dia está sendo exposto e a gente está com a mídia aí falando sobre isso e isso está causando desemprego a muita gente. Aptidões emocionais: identificar e rotular sentimentos, expressar sentimentos, avaliar a intensidade dos sentimentos, lidar com os sentimentos, adiar a satisfação, controlar impulsos, reduzir tensão, saber a diferença entre sentimentos e ações. Uma partezinha do livro do Daniel Goleman, que eu gosto muito, né? E que fala que a gente tem essa aptidão comercial. A gente controla as nossas emoções. Com a vinda da pandemia, muita coisa aconteceu. Eu acho até que a questão da inteligência emocional, as pessoas pararem para prestar atenção nisso, discutirem sobre o assunto, foi devido a essa pandemia toda que a gente não esperava o que ia acontecer e todo mundo teve que se reinventar. Como se reinventar? As tensões familiares aumentaram devido a quê? Muita gente que trabalhava fora passou a trabalhar em home office. Só que o home office, para muita gente, não foi a melhor das opções.
tinha que fazer reuniões, trabalhar com filhos chorando, com familiares em casa. Quem tinha dificuldade para o álcool se acentuou. O aumento da convivência ressaltou essa angústia nas pessoas. As pessoas tiveram que aprender a se controlar, aprender a controlar a angústia, ter uma resiliência muito maior com as mudanças. A rede social também vem acentuando muito isso, porque nem tudo que se mostra na rede social é o melhor dos mundos. A rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo isso é um estimulador de comparações. E as redes sociais? Tribunal da internet. É duríssimo, né? É a busca por aceitação grupal, é um desafio. Tem que conviver com o estimulador de comparações. As vidas editadas nem sempre são interessantes, tá? Mas nem sempre são. Tem muita coisa armada, tem muita coisa que é para gerar essa questão interna nas pessoas de querer ser igual. E para isso também tem que ter uma inteligência emocional muito grande. A gente tem que mostrar que a gente pode navegar sem nos afetar profissional e pessoalmente. A gente tem que ter esse autocontrole. E se você não tá bem emocionalmente, não tá se sentindo preparado, se afasta um pouquinho das internet. Vai ler um livro, vai fazer coisas que podem preencher esse vazio, esse sentimento que não tá te fazendo bem. Então, o que eu tenho para te falar é que a internet nem sempre é e nem sempre traz o que a gente precisa. Então procure ajuda, mas não fique na internet lhe causando mal, porque isso só vai piorar a situação. Então, resumindo tudo isso, tenha assertividade, saiba controlar suas emoções, tenha resiliência através das crises, ouça as pessoas, tenha empatia, tome decisões que serão o ideal para uma equipe. Tenha autoconsciência, autoconfiança, se autorrevele, não se julgue, se autoaceite, aceite-se como você é. E se mesmo assim você ainda tiver dificuldade para aceitar-se como você é, ria de si mesmo. Não se julgue. Se deixe levar. E se mesmo assim, com tudo isso, você ainda tiver dificuldade, procure um profissional gabaritado que vai te ajudar nisso tudo. Essa é a minha contribuição para esse tema tão relevante que é a inteligência emocional. Eu acho que eu consegui dar alguma contribuição sobre esse assunto. Espero que tenha conseguido. Eu vou voltar com outros vídeos sobre assuntos relevantes, assuntos importantes, assuntos que a gente está falando aí na atualidade. E espero que vocês curtam, dê um like, compartilhem, comentem, porque é importante para o meu trabalho, é importante para eu saber como vocês estão aceitando. E se eu tiver que resumir tudo isso, inteligência emocional, numa só palavra, eu resumo para vocês em controle. A inteligência emocional é o controle. Controle sua mente, controle sua emoção, saiba lidar. Se você tiver com dificuldade, procure ajuda, leia e se autoavalie.
É muito importante a gente ter a percepção de como a gente está. Um beijo para todos vocês. Não esqueçam de dar um like e compartilharem o vídeo, hein?